Exatamente às 02h11:46 de 14 de novembro de 2025, na planície industrial de Saratov, um brilho laranja rompeu a borda escura do Volga e deu nome a uma verdade incômoda. A refinaria voltou a pegar fogo, quarta vez desde o outono. Mesmo alvo, lição diferente. A defesa russa não aprendeu o idioma dos drones. O ar cheirava a hidrocarboneto quente e a tinta queimada. Os alarmes industriais, aquele grito metálico que só operários e técnicos reconhecem, rasgaram a noite em pedaços. Dos bairros a oeste, os celulares começaram a gravar. Colunas de fumaça preta, clarões intermitentes, sombras de torres de destilação alongadas pela luz do fogo. Não foram raios nem um transformador caprichoso. Foram impactos sucessivos sobre um complexo que processa milhões de toneladas ao ano. A refinaria de Saratov é um animal de aço. Destilação atmosférica e a vácuo, unidades de hidrodesulfurização, craqueamento catalítico, reformadores e esferas de armazenamento que guardam pressão como pulmões gigantes. De dia soa a válvulas, à noite respira em silêncio sob chamas de queima. Naquela madrugada a respiração virou tosse. Válvulas batiam, bombas subiam e desciam de tom. Os sensores entregavam números que pareciam mentiras. Um ataque bem cronometrado atingiu onde dói. Linhas de bombeamento e válvulas de transferência. Os drones chegaram em camadas. Alguns de asa fixa de longo alcance, raspando campos congelados para entrar pela retaguarda do complexo. Outros, menores e nervosos, FPV com cargas moldadas para morder aço. É a doutrina do enxame. Uma ponte de imagens em tempo real, operadores que revezam a visão, coordenadas que mudam de mãos até que a imagem do alvo ocupe toda a tela. Se uma traçante sobe, o drone desce. Se um radar gira, o drone se esconde atrás da geometria de um galpão. O primeiro impacto cortou uma linha de bombeamento como se fosse corda. Não houve grande bola de fogo no início. Houve um jato em leque, combustível pressurizado que se vaporizou no ar frio e acendeu uma parede luminosa, um véu laranja que transformou o corredor técnico em um forno. Segundos depois, a parede virou fogo puro. Os operadores na sala viram a pressão subir de repente na derivação norte, e depois uma planície de zeros. Sensores mortos. Para Moscou, o que queimou foi infraestrutura civil. Para Kiev, queimou um músculo da máquina de guerra, querosene de aviação, diesel logístico, veias que alimentam corredores rumo ao Don e ao sul. Semântica não apaga incêndios. Em Saratov, a semântica refletia-se na fumaça que cobriu meia-lua do céu. A frase que circulou em chats militares russos foi brutal por sua simplicidade. A quarta. Na primeira vez, falou-se em surpresa. Na segunda, em adaptação. Na terceira, em azar. Na quarta, não há desculpas. Uma refinaria atingida 4 vezes entra na categoria de vulnerabilidade demonstrada. É um farol para planejadores inimigos e um peso para quem deve defendê-la. As defesas reagiram, mas chegaram perseguindo sombras. Os Pantsir S-1 acenderam canhões e lançaram mísseis contra assinaturas esquivas. Os AK-630 de uma instalação próxima penteavam o céu com traçantes que desenhavam arcos brancos sobre a fumaça. Soaram sirenes internas, estalos de válvulas pneumáticas, ordens curtas no rádio. Fechar norte, espuma na intermediária, evacuar zona 3. O fogo respondeu com sua própria gramática. Explosões secundárias em tanques de drenagem. Flameovers que lamberam estruturas ao redor. Às 02:14:20, um drone atravessou o corredor entre 2 subestações e mergulhou sobre a base de uma torre de destilação secundária. A detonação não derrubou a torre, mas a deixou tossindo. O aço vibrou, os suportes se curvaram e uma chuva de parafusos caiu como granizo metálico. Os FPV usados na fase final carregavam câmeras com lentes de 2,1 mm, estabilização digital e transmissão com salto de frequência. Voavam rente aos telhados, buscando brilhos industriais, reflexos que revelam tampas, válvulas e placas tensionadas, e escolhiam ângulos que as proteções passivas não cobrem. Os drones de asa fixa, por sua vez, chegaram com navegação inercial e correção GNSS, filtrando interferências com algoritmos que desconfiam de sinais perfeitos demais. Se o jammer aumentava a potência, o drone mantinha o rumo anterior e finalizava o ataque por ótica, guiado pela imagem e não pelo sinal. A refinaria parecia um órgão exposto em cirurgia sem anestesia. As tubulações eram veias, as válvulas, nós, as torres, ossos. Cada impacto funcionava como um bisturi que cortava sem pedir licença. O fogo atuava como febre. Subia, recuava, encontrava pontos fracos e voltava a subir. Lição para o atacante.
Não repetir trajetórias, alternar alturas, programar chegadas com segundos de diferença para multiplicar a carga cognitiva do defensor. Lição para o defensor: não bastam mais canhões, é preciso geografia, barreiras físicas, redes em canais de serviço, cortinas de água em corredores previsíveis e proteger o que parece sem importância. A 0219 e 03, um clarão sob uma esfera de armazenamento fez a noite prender a respiração. Não explodiu, esferas resistem, mas o calor tingiu sua superfície com cores mutáveis. O vapor se misturou à fumaça e luzes, criando um véu branco. Os bombeiros chegaram com espuma AFFF e ergueram diques de terra. Na guerra simbólica, a contagem importa. Quarta vez, virou manchete em chats, relatórios e conversas. É munição para a propaganda do atacante e peso para o defensor. Ninguém quer proteger um alvo repetido. Ninguém quer trabalhar em uma planta que incendeia todo mês. A moral não pega fogo, mas fumaça. Os desvios do tráfego pesado ficaram claros ao amanhecer. Estradas fechadas, comboios parados, patrulhas marcando perímetros. Os preços do combustível talvez não mudem com um único incêndio, mas os prazos de entrega sim. E prazos, numa guerra longa, são a areia de uma ampulheta. Na sala de controle, operadores viram uma cadeia de falhas. Baixa pressão na intermediária, temperatura anômala no reformador, alarme de arco na subestação B, queda de uma bomba reserva. Nada crítico isoladamente, tudo crítico somado. Essa é a ciência do desgaste, acumular atritos até o sistema chiar. Às 03 a 02 e 11, o fogo mudou de cor, do laranja vivo para um vermelho denso. Sinal de que a mistura de hidrocarbonetos havia mudado e de que a espuma começava a cobrir o chão. Era o primeiro indício de controle. Mas controlar não é curar. A madrugada já tinha atingido seu objetivo operacional. Os alvos não foram escolhidos ao acaso. Uma câmera térmica havia detectado dias antes ilhas quentes em tubulações mal isoladas. Um engenheiro traçou de longe um cenário do que ocorreria se todas se acendessem ao mesmo tempo. A teoria virou sequência real. Um drone morde a linha, outro a válvula, outro o dreno. Um corte de microenergia ocorreu fora do complexo. A rede elétrica oscilou por um segundo. Bairros perceberam sombras nas lâmpadas e as sirenes de ambulâncias se misturaram ao zumbido grave dos geradores a diesel. A cidade entendeu que o monstro de aço estava ferido, mesmo cercado. O relatório oficial falou em danos controlados. As câmeras dos moradores mostraram outra coisa: fogo contínuo, motores de bomba uivando, equipes pulverizando espuma por horas. A palavra controlado deveria vir acompanhada de um relógio. Se leva 6 horas, foi um golpe sério do inimigo. De Kiev, a sincronia foi deliberada. Enquanto a narrativa pública focava em Novorossiysk, Saratov voltava ao papel de segundo ato. Quando você olha para o mar, o interior dói mais. A estratégia do espelho invertido: atrair atenção em uma frente e consumir recursos em outra. A aviação tática russa não para por causa de um incêndio, mas desacelera seu ritmo. Cada quilo de querosene que não sai de Saratov precisa ser compensado com quilômetros extras de caminhão, horários noturnos e escoltas que faltarão em outro lugar. É um imposto logístico que a Ucrânia cobra com drones. Com o amanhecer, a refinaria parecia um esqueleto fumegante. Pintura estufada, isolamentos escurecidos, poças iridescentes, marcas de espuma como neve suja. Técnicos mediam deformações com ultrassom, batiam em tubos com martelos para ouvir sua voz e abriam registros com cuidado para não quebrar o que o calor fragilizou. Um FPV em ambiente industrial não voa como no fronte. Aqui ele não busca um tanque, mas um ponto de serviço. Alinha-se com linhas retas, evita cabos brilhantes, entra pela diagonal de um suporte. Operadores treinam em simulações com réplicas de corredores, distância, ângulo, respiração. Quando a câmera mostra um óvalo cinza com números, não é arte, é uma válvula borboleta. E é ali que ele morde. O manual de segurança industrial não foi escrito para a guerra. Ensina a controlar vazamentos, não a desviar de enxames. Por isso surgem cenas estranhas, bombeiros industriais sob traçantes. Operários seguem protocolos enquanto drones zumbem acima. São 2 mundos sobrepostos à força. Entre uma onda e outra, a Ucrânia ajustou detalhes. Rotas de entrada, tempos de descida, uso de granadas de fumaça para confundir câmeras térmicas, observando de cabines de segurança. Não se trata de mais drones, mas de segundos melhores. Na cidade, a conversa tinha o peso da repetição. De novo. A 4ª vez não surpreende. Confirma.
Confirmar é pior que surpreender, pois transforma medo em expectativa. E expectativa molda hábitos, rotas evitadas, turnos recusados. O que aconteceu em seguida deixou todos em choque. Inscreva-se para acompanhar esse confronto.